Bom dia, pessoal! Estamos aqui para dar sequência à leitura do livro Os Meninos da Rua Paula. Nós lemos até o capítulo 5, né? No dia 17/4, numa sexta-feira, nós fizemos uma aula online para quem pôde participar, para a gente fazer uma retomada, né, da leitura do livro do primeiro ao quinto capítulo. O quinto capítulo, só para a gente retomar um pouquinho antes da sequência e ir para o sexto, né? No quinto capítulo, o Nemetschek vai ao Jardim Botânico, né? Surpreende os leitores, inclusive, né? Nós leitores não sabíamos que ele estava lá, e ele invade sozinho o terreno inimigo, então é uma grande mudança para esse personagem, né? Que toma uma grande coragem, se torna muito corajoso e desbanca ali o Gereb, que está traindo os meninos da Rua Paula de um jeito muito mais sério do que eles imaginavam até então, né? E aquela cena no Jardim Botânico, o Chico Artes convidando o Nemetschek para fazer parte do grupo, então essa valorização do Nemetschek, o Gereb como traidor que acaba, né, ficando sem grupo, né? Não está em um nem em outro. Então, isso tudo aconteceu no quinto capítulo. Um capítulo muito importante. Vocês fizeram uma ilustração da cena crucial aí desse capítulo, que ela é uma das mais emocionantes do livro todo, inclusive, né? Aquela fala do Nemetschek é muito bacana. Bom, nós vamos continuar de maneira compartilhada, como nós fazemos em sala, a leitura do sexto capítulo. Então, você precisa estar com o seu livro em mãos, é bem importante, tá? Depois que a gente lê esse trechinho, vocês vão continuar a leitura e aí nós teremos uma atividade que vai ser explicada aqui nas instruções, né? Uma proposta para vocês a partir do sexto capítulo, nesse sexto capítulo, tá bom? Então, nesse livro, nessa edição, a página é 129, mas quem está com a edição mais nova, né, a última edição, que é da Companhia das Letras, aí precisa procurar aí o início do sexto capítulo. Vamos lá. Sexto capítulo. No dia seguinte, por volta das 2:30 da tarde, quando os meninos entravam um após outro no grunde, viram uma grande folha de papel pregada no portão do lado de dentro, com 4 pregos enormes. Era uma proclamação escrita por Boca, que para isso sacrificara o seu descanso noturno, em letras de forma a nanquim, salvo as iniciais de cada frase, pintadas em tinta cor de sangue. O texto completo do manifesto era este: Proclamação. Alerta. Nosso território é ameaçado por grande perigo. Se não demonstrarmos coragem, tomar-nos-ão todo o terreno. O grunde está em perigo. Os camisas vermelhas querem agredir-nos, mas lá estaremos para defender o nosso território à custa de nossas vidas, se for preciso. Que cada um cumpra com o seu dever. O presidente. Nesse dia, ninguém teve coragem de jogar. A pela ficou sossegada no bolso de Richter, o guarda-pelas. Todos andavam de um lado para o outro, discutiam a guerra próxima, voltavam à proclamação fixa no portão e reliam de 10 a 20 vezes as palavras animadoras. Alguns até haviam decorado e, do alto de uma pilha de lenha, recitavam-na em tom marcial para outros que a ouviam e, aliás, a sabiam também de cor e salteado. Nem por isso deixavam de ouvir boquiabertos, para depois voltarem ao portão, relerem o texto e recitarem-no por sua vez, trepados no alto de outra pilha. Toda a turma estava emocionada com aquela proclamação, a primeira do gênero. O caso devia mesmo estar sério e o perigo bem grande para que Boca chegasse a promulgar uma proclamação e assiná-la do próprio punho. Muitos já estavam a par de algumas novidades. Num ou outro grupo, ouvia-se o nome de Gereb, sem que se soubesse algo de seguro. O presidente, por vários motivos, preferira manter silêncio sobre o caso Gereb. Entre outros, pretendia colhê-lo em flagrante no próprio grunde e levá-lo incontinente a julgamento. Pois nem mesmo Boca podia supor que o pequeno Nemetschek tivesse penetrado por conta própria no Jardim Botânico para lhe armar, no meio do exército inimigo, um escândalo tremendo. O presidente só foi informado daquilo pela manhã, depois da aula de latim, quando no portão, onde o porteiro vendia sanduíches, Nemetschek o chamou à parte para contar tudo.
Entretanto, mesmo às 2:30 da tarde, reinava ainda no Grund uma insegurança geral. Todos aguardavam o presidente. Além da emoção geral, havia um motivo de emoção particular. A sociedade do betume estava em polvorosa. O betume da sociedade tinha secado, gretara e ficara imprestável, de modo que não era mais possível amolgá-lo. A responsabilidade, sem a menor dúvida, cabia ao presidente em exercício, pois, como todos devem estar lembrados, constituía a tarefa dele mastigar o betume de vez em quando. Colnay, o novo presidente, deixou de cumprir este dever de maneira inqualificável. Não será difícil adivinhar quem reclamou primeiro contra esse estado de coisas. Barabás andava de um sócio para o outro e condenava em termos violentos a displicência do presidente. Sua agitação surtiu efeito, pois em 5 minutos obteve que parte dos sócios exigisse a convocação de uma Assembleia Geral. Colnay suspeitava-lhe as intenções. Está certo, disse, mas o caso do Grund tem agora preferência. Só convoco a Assembleia Geral para amanhã. Mas Barabás fez barulho. Não admitimos isto, gritava. Parece que o senhor presidente tem medo. De você? Não de mim, mas da Assembleia Geral. Exigimos a convocação imediata. Colnay ia responder, quando, junto do portão, ressoou o grito dos rapazes da Rua Paulo. Olá, ó, olá, ó! Todos os olhares se voltaram para lá. Era Boca, que entrava pelo portãozinho, acompanhado de Nemetchek, que trazia um grande cachecol vermelho de crochê em volta do pescoço. A chegada do presidente pôs fim à discussão. Colnay cedeu. Está certo, convoco a Assembleia para hoje, mas vamos primeiro ouvir Boca. Concordo, disse Barabás. Mas já os membros da Sociedade do Betume, com os outros meninos, estavam todos em redor de Boca e assediavam-no com 1000 perguntas. Barabás e Colnay foram também juntar-se aos outros. Com um aceno, Boca pediu silêncio e depois, em meio à atenção geral, disse: Rapazes, já leram na proclamação que um grande perigo nos ameaça. Nossos espiões penetraram no acampamento inimigo e souberam que os camisas vermelhas projetam um ataque para amanhã. Houve um murmúrio confuso. Ninguém esperava a guerra para tão cedo. Sim, para amanhã, retomou Boca. E, portanto, a partir de hoje, proclamo estado de sítio. Cada um deve obediência absoluta a seus superiores. Os oficiais, todos eles, devem obediência a mim. Não pensem, sobretudo, que se trata de uma brincadeira. Os camisas vermelhas são rapazes fortes e são muitos. A luta será violentíssima. Entretanto, não queremos forçar ninguém. Convido os que não quiserem tomar parte nela a declará-lo. Fez um grande silêncio. Ninguém quis tirar o corpo fora. Boca repetiu o apelo. Quem não quiser tomar parte na guerra, dê um passo à frente. Ninguém se mexe? Todos gritaram a uma voz. Ninguém! Então dei-me a palavra de que estarão aqui amanhã às 2 horas sem falta. Um após o outro, todos foram apertar a mão de Boca e prometeram-lhe estar lá na hora marcada. Depois de ter a promessa de todos, Boca levantou a voz. Pois bem, quem não aparecer amanhã é um vil traidor, e se depois puser os pés aqui, será enxotado a cacetadas. Lezinski saiu da fila. Senhor presidente, todos estamos aqui, salvo Gereby. Silêncio mortal. Todos estavam ansiosos de saber que fim levara Gereby. Mas Boca não era homem para modificar as suas intenções por tão pouco. Não queria entregar Gereby, senão depois de o ter pego em flagrante. Vários meninos perguntaram. Que é que ele tem? Nada, respondeu Boca tranquilo. Falaremos disso noutra ocasião. Por enquanto, tratemos de vencer a batalha. Mas antes de comunicar-lhes as minhas ordens, tenho de fazer-lhes uma declaração. Qualquer desentendimento entre nós tem de acabar. Os que estão brigados têm de reconciliar-se. Fez-se novo silêncio. Então, perguntou o presidente, não há brigas entre vocês? O ex falou baixinho. Parece-me que... Fale, que o Colnay e o Barabás... É verdade? Barabás corou. Sim, disse o Colnay. Colnay atalhou. Sim, o Barabás. Façam as pazes imediatamente, bradou Boca. Senão os ponham a ambos no olho da rua. Só poderemos combater se todos formos amigos. Os dois inimigos avançaram de má vontade e apertaram um a mão do outro sem grande entusiasmo.
Mal se separaram e Barabás já observava. Senhor presidente, que é? Tenho uma condição. Qual é? Peço que, se por acaso os camisas vermelhas não nos agredirem, eu possa de novo ficar brigado com Conai, porque... Mas Boca fitou com um olhar que parecia atravessá-lo. Cale a boca! Barabás calou-se, não sem resmungar um pouco um de seus botões. O que lamentava, sobretudo, era não poder dar um empurrão em Conai, o qual sorria alegremente. E agora, disse Boca, soldado, dê-me o plano de guerra. Nemetchek, solícito, levou a mão ao bolso, de onde retirou uma folha de papel. Era o plano de batalha esboçado por Boca entre o almoço e a reunião. O plano apresentava-se assim. E aí tem a ilustração do plano, né? Tem todo um desenho aí, uma estratégia do Boca. Colocou numa pedra e os meninos, acocorados em redor, observaram o papel cheios de curiosidade. Então, observem aí qual é o plano do Boca. Observem no desenho, gente. Cada um estava impaciente de saber o encargo que lhe era destinado. Boca entrou a dar explicações. Escutem bem. Olhem sempre para o desenho. Vocês podem olhar aí também, gente. É a planta do nosso território. O inimigo, segundo o relatório dos nossos espiões, atacará ao mesmo tempo de dois lados, da Rua Paulo e da Rua Maria. Vamos por ordem. Os dois quadrados marcados por A e B indicam os dois batalhões encarregados de proteger o portão da Rua Paulo. O batalhão A é composto de 3 homens sob as ordens de Weiss. O batalhão B, também de 3, comandados por Lezisk. O portão da Rua Paulo é também defendido por 2 batalhões, o C e o D, comandados respectivamente por Richter e Conai. Houve uma interrupção. Por que não por mim? Quem foi? Perguntou Bocas severo. Barabás levantou-se. Ainda você? Mais uma palavra e mando julgar pelo tribunal. Sente-se. Barabás resmungou alguma coisa e sentou-se. Boca retomou a explicação. Os pontos pretos, marcados com E, seguidos de números, indicam os fortes. Estes serão abastecidos de areia, de forma que 2 homens bastarão para cada um. É fácil lutar com areia. Aliás, os fortes ficam tão perto um do outro que, um deles sendo agredido, os defensores do outro também poderão bombardear os agressores. Os fortes de número 1, 2 e 3 protegem o Grunde do lado da Rua Maria. E os de número 4, 5 e 6 apoiam os batalhões A e B com suas bombas de areia. Indicarei, em seguida, a guarnição de cada forte. Os chefes de batalhão escolherão cada um 2 homens. Compreenderam? Sim, responderam em coro. Todos escutavam o presidente boquiabertos e fitavam de olhos arregalados a esplêndida planta de guerra. Alguns pegaram até de seus livrinhos de notas e foram cuidadosamente anotando tudo que o presidente dizia. Pois bem, disse Boca, é esta a colocação das tropas. Agora vem a ordem do dia propriamente dita. Prestem bem atenção. As tropas A e B, quando a sentinela postada no lado da cerca anunciar a aproximação do inimigo, abrirão o portão. Abriremos? Sim, abrirão. Nós não nos estamos escondendo. Aceitamos a batalha. Deixem que eles entrem para depois rechaçá-los. Pois bem, abrirão a porta e deixarão entrar o exército inimigo. Quando o último deles tiver entrado, vocês os agredirão. Nesse momento, os fortes de número 4, 5 e 6 começam o bombardeio. É essa a tarefa do exército da Rua Paulo. Se puderem, expulsem os inimigos. Se não, procurem impedi-los de atravessar a linha formada pelos fortes número 3, 4, 5 e 6, contendo-os dentro do Grunde. O outro exército da Rua Maria terá a tarefa mais difícil. Prestem bem atenção, Richter e Conai. Os batalhões C e D mandarão uma sentinela para a Rua Maria. Logo que o segundo exército dos camisas vermelhas aparecer na rua, os batalhões formarão em linha de batalha. No momento em que os camisas vermelhas penetrarem pelo portão, os 2 batalhões começarão uma retirada fingida. Olhem para a planta, estão vendo? O batalhão C, que é o seu Richter, retira-se correndo para a cocheira. Mostrava com o dedo. Aqui, compreende? Perfeitamente. Ao mesmo tempo, o batalhão D, o de Conai, retira-se também correndo para o barracão do Iano. Agora atenção, estou chegando ao principal. Olhem sempre para a planta. Os camisas vermelhas vão então contornar a serraria e toparão com os fortes número 1, 2 e 3, os quais começarão a bombardeá-los.
Nesse momento, os batalhões C e D sairão um da cocheira, outro do barracão do eslovaco e agredirão o inimigo pelas costas. Se vocês combaterem com coragem, ele, então, estará num beco sem saída e terá de render-se. Se não se render, vocês o forçarão a refugiar-se no barracão e fecharão a porta por fora. Isto feito, o batalhão C, ao lado do barracão, e o batalhão D, depois de contornadas as pilhas de lenha, ao lado do Forte 6, cairão sobre o inimigo, acudindo aos batalhões A e B, enquanto a guarnição dos fortes 1 e 2 se transferirá para os fortes 4 e 5, intensificando o bombardeio. Nesse momento, os batalhões A, B, C e D atacam, formando uma linha única e empurram o inimigo para o portão da Rua Paulo. Por cima da cabeça deles, todos os fortes bombardearão o inimigo, que não poderá resistir a tantas forças reunidas. Então, os rechaçaremos pelo portão. Compreenderam? Como resposta, os meninos ergueram-se de um pulo e, com extraordinário alvoroço, agitaram os lenços, atiraram os chapéus ao ar. Nemetchek retirou do pescoço o grande cachecol vermelho e berrou em voz gripada: "Viva o presidente!" "Viva!" responderam os outros. Boca pediu silêncio. Há mais uma coisa. Eu permanecerei com meu ajudante de ordens perto dos batalhões C e D. O que eu ordenar por intermédio dele, vocês terão de considerar como uma ordem pessoal minha. Uma voz perguntou: "Quem será o ajudante de ordens?" "Nemetchek." Alguns rapazes trocaram olhares. Os membros da sociedade do betume até cotoveladas. Alguém devia protestar contra isso. Ouvia-se um diálogo abafado. "Ande, fale. Fale você. Por que eu? Fale você." Boca fitou-os com surpresa. "Terão alguma objeção?" Lezinski foi o único a ter coragem de falar. "Sim." "Qual?" "Na Assembleia Geral da Sociedade do Betume, outro dia, quando..." Mas Boca perdeu a paciência e retorquiu zangado. "Chega de bobagens! Cale a boca! As suas besteiras não me interessam. Meu ajudante de ordem será Nemetchek. Tenho dito. Quem formular a menor objeção será julgado pelo Tribunal de Guerra." A ameaça era bastante severa, mas todos compreenderam que em tempo de guerra não havia outro jeito. Conformaram-se, pois, com a decisão de Boca. Apenas os membros da sociedade do betume continuaram a cochichar entre si. Lamentavam que na guerra, papel tão importante coubesse a um indivíduo que a Assembleia Geral da Sociedade proclamara traidor e cujo nome for escrito todo em minúsculas no livro negro da sociedade. Se soubessem. Boca tirou do bolso um papel e leu os nomes dos que integravam as 4 guarnições. Os chefes de batalhão escolheram cada qual seus 2 homens. Tudo isso foi feito com a maior seriedade e os rapazes, de tão emocionados, não pronunciaram uma palavra supérflua. Terminado tudo isso, Boca ordenou: "Todos a postos. Faremos uma manobra." Os meninos dispersaram-se, correndo cada um para o seu posto. "Todos aguardem novas ordens", gritou-lhes Boca, que ficou no meio do grunde com Nemetchek, o ajudante de ordens, o qual, coitadinho, tossia muito. "Ernesto", disse-lhe Boca, com brandura, "bote o cachecol no pescoço. Está muito resfriado." Nemetchek olhou para o amigo e obedeceu-lhe como se ele fosse seu irmão mais velho. Envolveu novamente o pescoço no grande cachecol vermelho, de forma que só lhe viam as pontas das orelhas. Feito isso, Boca disse: "Agora mandarei por você uma ordem ao forte número 2. Escute bem." Mas nesse instante, Nemetchek fez uma coisa que nunca fizera: interrompeu seu superior. "Desculpe, mas primeiro quero dizer-lhe alguma coisa." Boca franziu as sobrancelhas. "Que é?" "Há pouco, os membros da sociedade do betume..." "Ora essa!" exclamou o presidente com impaciência. "Será que você também leva a sério essas bobagens?" "Sim", respondeu Nemetchek, "pois eles também as levam a sério. Sei que são os burros e não me importo com o que pensam de mim, mas não queria que você também me desprezasse." "Por que eu desprezaria?" De entre as franjas do cachecol vermelho, a voz saiu meio chorosa. "Pois eles me declararam traidor." "Traidor? Você?" "Sim, eu. Gostaria de saber por quê." Nemetchek expôs os últimos acontecimentos, balbuciando com voz abafada, que tivera de sair correndo precisamente no momento em que os membros da sociedade prestavam um juramento secreto, que eles aproveitaram imediatamente essa circunstância para concluir que ele corria por não ter coragem de fazer parte da sociedade, que o chamaram de reles traidor,
que tudo isso, no fundo, acontecera porque os alferes, tenentes e capitães começavam a zangar-se pelo fato de o presidente se dar mais com ele, o simples soldado raso, e iniciá-lo nos segredos de Estado antes dos outros, que afinal lhe haviam escrito o nome no livro negro, todo com minúsculas. Boca ouviu com atenção, calado. Lamentava que houvesse entre os seus comandados rapazes tão tacanhos. Era um homem inteligente, era um moço inteligente, mas ainda não sabia que os outros são totalmente diversos de nós e que devemos aprendê-lo, cada vez, ao preço de uma decepção. Depois encarou o loirinho afetuosamente. Está bem, Ernesto. Agora se ocupe dos seus negócios e não se importe com eles. Não quero dizer-lhes nada antes da guerra, mas quando sairmos da luta vou ajustar contas com eles. Bem, agora galope aos fortes 1 e 2, ordeno que as guarnições se transfiram imediatamente aos fortes 4 e 5. Quero ver de quanto tempo eles precisam para levar a cabo essa operação. O soldado perfilou-se, executando uma continência impecável. Estava aflito por ver que a questão da sua honra ficava adiada por causa da guerra, mas reprimiu a amargura e disse com brevidade marcial: Pois não, presidente? E pôs-se a correr a galope. Nuvens de poeira levantavam-se à sua passagem, e num abrir e fechar de olhos, o ajudante de ordens desapareceu entre as pilhas de lenha, do alto das quais emergiam cabecinhas redondas, com os olhos esbugalhados de tão curiosos. Via-se-lhes no rosto aquela emoção que se apoderava dos soldados em vésperas de batalha, segundo nos informos os correspondentes de guerra, todos eles pessoas corajosas e conhecedoras dos homens. Boca ficou sozinho no meio do grunde. Da rua, por cima da cerca, vinha um barulho de carros. Ele, porém, tinha a impressão de que não se achava no centro de uma grande cidade, mas sim em algum lugar distante, no estrangeiro, numa grande planície, onde no dia seguinte uma batalha ia decidir da sorte de nações. Os rapazes dispersaram-se sem um grito. Todos apostos aguardavam ordens. Boca sentia que nesse momento tudo dependia dele. O bem-estar daquela minúscula sociedade, as tardes alegres, as partidas de pela e de outros jogos, os divertimentos de seus amigos. E enchia-se de orgulho por ter se encarregado de uma tarefa tão bela. Sim, disse consigo mesmo, defendê-los-ei. Envolveu num olhar o querido Grunde. Olhou em direção das pilhas de lenha, por trás das quais se levantava curiosa a esbelta chaminé da serraria, cuspindo as brancas nuvenzinhas de vapor com alegria tão sossegada, como se aquele dia fosse como os outros, como se tudo não estivesse em perigo. Sim, Boca sentia-se como um grande capitão pouco antes da batalha decisiva. Pensava em Napoleão. Depois, os seus pensamentos se aventuraram pelo futuro adentro. Como seria? Que fim levaria ele? Acabaria soldado de verdade, capitão a comandar um exército fardado em algum lugar longínquo, num verdadeiro campo de batalha? Para defender não um pedacinho de terra tão pequeno como Grunde, mas aquela grande porção de terra querida que se chama pátria? Ou acabaria médico, enfrentando diariamente as enfermidades numa grande batalha, séria e renhida? Enquanto Boca meditava assim, o crepúsculo primaveril vinha descendo silencioso. O presidente soltou um suspiro e dirigiu-se para os fortes, a fim de passar em revista a guarnição deles. Do alto dos fortes, os meninos viram-no aproximar-se. Preparavam tudo a lufa-lufa. Arrumaram as bombas de areia e perfilaram-se. Mas o presidente parou a meio caminho e olhou para trás, como quem ouve um barulho. Depois virou-se e, a passos rápidos, foi ao portãozinho da cerca em que batiam. Tirou o ferrolho e abriu o portão. Recuou de surpresa. Na sua frente estava Gereby. É você? Perguntou-lhe perplexo o recém-chegado. Boca não sabia que responder. Gereby foi entrando devagar e fechou o portão atrás de si, sem que o outro atinasse com o objetivo da visita. De qualquer maneira, ele não vinha alegre e seguro como sempre. Estava triste e pálido e ajeitava o colarinho com nervosismo. Via-se que desejava dizer alguma coisa, mas não sabia como principiar. Como Boca não falasse, os dois ficaram a encarar-se durante algum tempo, mudos e sem jeito. Por fim, Gereby quebrou o silêncio. Vim para
para conversar com você. Então Boca recobrou a voz e disse com grave simplicidade: não tenho nada que falar com você. Acho melhor que saia agora mesmo por onde entrou. Mas o outro não seguiu o conselho. Olhe, Boca, sei que você descobriu tudo. Sei que vocês todos sabem que eu me bandiei para os camisas vermelhas, mas vim como amigo e não como espião. Boca replicou sem levantar a voz. Como amigo, você não pode ter vindo aqui. Garrett baixou a cabeça. Estava preparado para ser tratado com grosseria, para ser posto no olho da rua. O que não esperava era aquela voz triste e baixa. Aquilo doía-lhe mais do que uma surra. Ele também baixou a voz. Eu vim para reparar o meu erro. Não é possível. Mas veja, eu estou arrependidíssimo, e trouxe de volta a bandeira de vocês que Chicoate lhes tirou, e que o pequeno Nemetchek foi depois buscar na ilha, e que os pastores depois lhe arrancaram da mão. E tirou de sob o paletó a bandeirinha vermelha e verde. Um brilho passou nos olhos de Boca. A bandeirinha estava amarrotada, rasgada. Via-se que já fora disputada, mas era justamente o que havia de bonito naquela bandeirinha. Estava esfarrapada como uma bandeira de verdade que volta da batalha. Esta bandeira, disse Boca, retomá-la-emos nós mesmos aos camisas vermelhas. E se não pudermos retomá-la, então tudo estará acabado. Nesse caso, teremos de sair daqui. Separar-nos-emos. Não mais ficaremos juntos. Mas assim, a bandeira não nos interessa. E você também não nos interessa. Fez menção de ir-se embora e virar as costas a Garrett. Este, porém, reteve-o pela aba do paletó. João, disse com voz embargada, reconheço que pequei contra vocês. Quero reparar no meu erro. Perdoe-me. Oh, respondeu Boca, eu já o perdoei. Então permitem que eu volte? Isso não. De forma alguma? De forma alguma. Garrett pegou do lenço e levou-o aos olhos. Boca falou com tristeza. Não chore, Garrett. Não quero que chore na minha frente. Vá para casa e deixe-nos em paz. Voltou porque os camisas vermelhas estão fartos de você. Garrett guardou o lenço e quis mostrar-se um homem. Está certo. Vou-me embora e nunca mais vocês me verão. Mas dou-lhe a minha palavra que se voltei não foi porque os camisas vermelhas se puseram a odiar-me. Houve outro motivo. Que motivo? Não digo. Talvez você venha a saber um dia. Mas ai de mim se o souber. O presidente ficou pasmado. Não entendo. Agora não posso explicá-lo, balbuciou Garrett, dirigindo-se para o portãozinho. Parou um momento e virou-se mais uma vez para dizer: seria inútil eu pedir-lhe mais uma vez que me aceitasse? Inútil. Então, não peço. Saiu correndo e bateu com o portão. Boca teve um momento de incerteza. Pela primeira vez na vida, fora cruel com alguém. E já avançava para segui-lo, para gritar-lhe, está bem, volte, mas depois tenha juízo. Quando, de repente, se lembrou de uma cena. Via Garrett rir dele e de Nemetchek, e fugir dos dois na rua Paulo, enquanto eles permaneciam à beira da calçada, aflitos e cabisbaixos. O riso de escárnio de Garrett a ressoar-lhes nos ouvidos. Não, disse consigo mesmo, não farei voltar. Ele não presta mesmo. E virou-se para visitar os fortes, mas estacou de surpresa. Todos os meninos estavam no alto das pilhas de lenha. Todos eles, inclusive os que não faziam parte das guarnições, formados em cima das pilhas quadrangulares, tinham assistido, sem articular uma palavra e com a respiração suspensa, a cena entre Garrett e Boca. E quando Garrett saiu e Boca se dirigiu para os fortes, a emoção contida explodiu de repente, e todo o exército se pôs como um só homem a aclamá-lo ao mesmo tempo. Chapéus voaram para o ar e uma multidão de vozes juvenis bradava: Viva! Viva o presidente!